Como enfrentar as provações na pobreza? A palavra do Senhor, através de Tiago, no capítulo 1, verso 9, diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Ou seja, o pobre não se menospreze. Tiago sabe que a vida do pobre é difícil. Em seus dias, ser pobre era tão difícil quanto ser pobre hoje. A palavra tapeiros significa, originalmente, aquilo que é baixo, aquilo que não se levanta muito da terra, ou seja, muito humilde. No Antigo Testamento, esta palavra tem basicamente o significado de algo que está em estado de abatimento, derrubado, lançado ao chão. Isso é Ezequiel 17, 24, por exemplo. Tiago voltará mais tarde na sua carta a falar dos pobres, agora usando outra palavra, mas para enfatizar o contraste entre os que possuem bens terrenos e os pobres. A palavra é pitoxos, que significa mendigo, pedinte, alguém em estado de aflição. Mas ele diz que estes pobres são aqueles a quem Deus concede as riquezas verdadeiras e duradouras, as riquezas celestes, em Tiago 2:2. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, como você vai receber os dois? No Novo Testamento, esta palavra pitoxos tem um sentido menos literal e quer dizer de humilde condição, referindo-se a uma pessoa que está numa situação que precisa ser confortada espiritualmente, ou uma pessoa que possui um espírito humilde, como encontramos em Mateus 11. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Deixareis descanso para a vossa alma. A palavra aqui, humilde, é pobre. A nova teologia que apareceu recentemente, a teologia do prosperismo, ela tem ensinado que só existe bênção se há riqueza. Muitos têm acreditado nisso, equivocadamente. Mas Tiago diz que quem se encontra em condição humilde não deve sucumbir a este ensino maligno. E quem sabe, acabar amando as coisas do mundo, como Ananias fez em Atos 5. Ananias acabou caindo em tentação por causa do amor ao dinheiro. E muitos têm feito o mesmo, mentindo para si mesmos, dizendo que são discípulos do Senhor, tentando enganar o próprio Espírito do Senhor. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, que muitos tentam colocar em oposição a Tiago, Paulo concorda inteiramente com este ensino e diz que o desejo de ficar rico pode levar muitos a caírem em tentação. É a orientação que ele dá na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6. É comum que uma pessoa humilde não receba honra em uma sociedade que vive de aparências, especialmente nesses tempos de Instagram e etc. Uma sociedade que valoriza o ter ao invés do ser. O comum é o contrário. É comum honrar e bajular os ricos, os poderosos, os influentes. Mas dê uma olhada no que está acontecendo, inclusive no nosso país. Não são os poderosos, os ricos e os influentes que têm, historicamente, maltratado e perseguido a Igreja de Deus? E o que a Bíblia diz a este respeito? O que a Bíblia diz ao humilde? Que o humilde não se considere de menor valor, que não se apegue ao fato de não ser próspero financeiramente e passar a se achar um coitadinho, sem valor algum. Pelo contrário, lembre-se de que é de elevado valor para o Senhor. Você foi chamado pelo Senhor e recebeu dignidade para sentar-se com os príncipes. Encontra isso, por exemplo, em 1 Samuel, no capítulo 2. Não é a pobreza que é a aprovação. Nem mesmo o pobre vai deixar de ter a sua fé provada. Assim como pobreza não é sinônimo de humildade, ela também não é de provação, nem é garantia de vitória sobre as tentações. Pobre cai quando é tentado, rico também. O que você precisa saber é que, na provação, você não deve usar a desculpa da pobreza para pecar. Glorifique o Senhor naquilo que o Senhor lhe tem concedido. A Escritura vai além disso e adverte sobre a riqueza em Provérbios 30, versos 7 a 9. O escritor diz: duas coisas te peço, falando ao Senhor, é a sua oração. Não as negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome do Senhor. Lembra do ensino de Jesus?
na oração que ele ensinou aos seus discípulos: dá-nos o pão de cada dia. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre como os ricos podem lidar vitoriosamente sobre as provações do pobre, pode gloriar-se no Senhor, receber do Senhor o pão de cada dia e agradecer ao Senhor que supre as suas necessidades. Até o próximo vídeo. Se você não fez a sua inscrição, faça agora mesmo, ative o sininho das notificações, divulgue o nosso canal entre seus contatos e se você tiver dúvidas, se você tiver perguntas ou sugestões, escreva aqui embaixo na área de comentários. Um abraço no coração do pastor.